Fala, rapaziada, eu sou o Henrique e estamos começando mais um episódio do Pelota Cast para analisar principalmente o fiasco do Grêmio na Libertadores ontem, mas também para falar sobre as perspectivas do Inter após a nova eleição do presidente aí, do novo presidente, né? No programa de hoje a gente tá com meu amigo gremista aqui, o Alexandre. E aí, Alexandre? Não vou te perguntar se tá beleza, porque ontem foi um dia difícil. Bom, então, boa noite aos queridos ouvintes. Boa noite, excelente noite aos amigos colorados, com certeza, e péssima noite pra nós. Mas vamos lá, né? Tem bastante coisa pra gente debater hoje, novamente, né? Mais uma vez. Só pra situar um pouquinho o pessoal que tá ouvindo, a gente tá gravando na quinta-feira, depois do fatídico dia de Grêmio e Santos e Grêmio. Então é um dia depois desse belo jogo que tivemos ontem. Também com a gente tá o nosso amigo colorado aí, o Portinho, o Lucas Porto. Beleza, Porto? Beleza, Henrique, beleza, Alexandre, beleza, Carlos, né, que depois será apresentado. Uma breve manifestação, né, sobre o Grêmio. Fiasco em Libertadores está virando ocorrência anual, né, do tricolor gaúcho, mas isso é assunto que vamos decorrer durante o programa. Tem que aguentar isso aí, é brabo. E para completar a festa, a farra, a gente tá recebendo mais um amigo colorado hoje, que deve estar bem feliz também do jogo, depois do jogo de ontem. Fala, Carlos, e aí, beleza? Beleza, Henrique, Portinho, meu companheiro colorado, e Alexandre. É um privilégio para mim estar participando desse projeto aí de vocês, está começando agora. Não poderia começar melhor, a semana foi maravilhosa para o Colorado. Eleições que a princípio deu bem no Inter. Uma goleada do Grêmio e hoje é dia 17, né? 17 de dezembro. É um dia histórico para a torcida do Inter. 14 anos do Mundial de 2006. É uma bela lembrança aí. Para alguns, né? Nem para outros nem sei. Cara, então vamos começar aí falando do jogo de ontem. Santos 4, Grêmio 1. Bom, é difícil de falar o que aconteceu ontem, né? Onde as esperanças do torcedor gremista acabaram logo aos 11 segundos de jogo. É difícil. Qual a análise aí dos amigos sobre o jogo e pro Alexandre, qual o sentimento do torcedor depois de mais uma eliminação traumática da Libertadores? Cara, eu fiquei pensando muito por onde eu ia começar pra falar hoje, mas eu quero aproveitar a presença do Carlito aí pra, né, que é um fã do futebol ali dos anos 50, 60, vocês vão entender por quê, né? Mas lá em 58, quando o Brasil estreou Pelé e Garrincha numa Copa do Mundo, jogaram pela primeira vez juntos, o Brasil venceu, né? Fez um início avassalador e um jornalista ele disse que aqueles 3 minutos tinham sido os melhores da história do futebol. E ontem, cara, o Grêmio propiciou aos seus torcedores os 3 piores minutos da história do futebol. O que o Grêmio fez nos 3 primeiros minutos foi assim, era pra ter sido eliminado nos 3 primeiros minutos. 1-0 foi pouco, porque depois do gol com 11 segundos, aquele lance patético do Jean-Pierre, do David Braz, o Grêmio ainda, quase tomou um gol num lance ali que a zaga não sabia pra onde tirar, a bola só um pouquinho. Agora eu vou ter que pincelar um lance. Pincela. Início... Tem um ridículo outro lance ainda. O último lance que é o pior, não sei se é esse. Só deixa eu falar desse momento que eu achei a coisa mais bizarra da história do tricolor. Não chega a esse ponto, mas, cara, eu fiquei abismado. O Grêmio nunca saiu jogando daquela forma de sair o Vanderlei tocar pro cara dentro da pequena área. Esse foi o pior lance. O queridão quer driblar dentro da pequena área, mas o que tu tá fazendo, rapaz? Dá um pago pra frente. Eu iria falar desse lance. O Diogo Souza joga só lá na frente pra ganhar de cabeça, cara. Dá um bago lá pra frente e deixa o cara brigar pela bola. Não, vou driblar dentro da pequena área. Tu tá de brincadeira. Literalmente na pequena área, não é força de expressão. Ele saiu driblando. Depois desse início ridículo, tomando um gol, os caras quase tomou um outro depois, eu acho. Antes desse lance até. Isso, exatamente. O cara faz isso. Então, cara, assim, ontem foi tudo errado desde... Eu acho que desde assim, ó, que o Grêmio desembarcou lá em Santos, o ônibus, eu não sei nem como é que foram, não quero nem saber também. Mas, desde de lá, cara, tá tudo errado. O Grêmio ontem mostrou uma apatia, assim, que eu não vou dizer que nunca tinha visto, mas ano passado já se via muito isso, e eu achei que esse ano tinha abandonado um pouco.
mas lembrou muito o jogo contra o Flamengo, mas eu acho que foi pior, assim, o placar, claro que não foi tão ruim quanto, mas o futebol apresentado foi assustador, o Grêmio mostrou uma apatia, assim, que... Porque o Santos, convenhamos, o Santos fez uma baita partida, o Cuca detonou o Renato, mas o Santos estava esfacelado, cara, e aí jogar e destruir o Grêmio, assim, cancelar o Grêmio não conseguia jogar, cara, simplesmente isso, anulou tudo, todas as jogadas do Grêmio. Foi assustador de ver. E a verdade é que, assim, nesses 3 primeiros minutos, parecia que o Grêmio tava, não sei, no aquecimento, sabe? Não sei, é isso, sabe? Esse lance que tu pontuou foi surreal. O cara na pequena área, depois de tomar um gol aos 11 segundos, querer sair driblando, a gente toma quase o segundo. E os caras com marcação alta. A marcação... Não, cara, foi uma coisa assim inacreditável que o Grêmio tava fazendo em campo. Aí depois melhora um pouquinho ainda o GPR. Infelizmente a gente vai ter que pontuar a atuação desastrosa do GPR ontem. Foi o pior, mas foi desastrosa. Ele dá o gol pro Santos, junto com o David Braz, né, com grande participação do David Braz também. Perde um gol. Pra mim aquilo ali é gol assim, quase que sem goleiro, porque o goleiro tava mal colocado, o Diego Souza recupera uma bola lá no fundo do campo, ele em vez de bater rasteiro no canto totalmente aberto, ele chuta alto pra fora, e ainda bate uma falta ridícula, em vez de botar mais força na bola, bateu fraquinho, a zaga do Santos tirou, e no contra-ataque a gente tomou 2-0 e a gente foi engolido, né? A gente foi completamente engolido, massacrado pelo Santos, né? Ainda mais bizarro foi o final, o Grêmio faz um gol e aí parece que o Santos... agora eu vou jogar de novo. Agora eu vou jogar de novo, vou meter mais um em você. Dá licença, só vamos matar os caras de novo aqui, a gente já... E vocês, os vagabundos, só vão ficar dando risadinha, quietinho, aí vamos falar. O que vocês viram de ontem? O que vocês acharam? Não, eu até antes da participação do nosso ilustre amigo Carlos, né? A gente tá aqui, né? A gente até combinou no WhatsApp aqui, estamos acendendo fogo, né? Porque estamos de camarote, né? Vendo essa grande resenha gremista no trecho inicial do programa. E é o que eu digo, né? Eu quero que o Grêmio se classifique todos os anos para Libertadores, né? Porque é sempre risada garantida ultimamente, né? Tirando o fato lá do Lanús, que isso até pode ser questão de um outro programa nosso, mas o Grêmio ontem... Se tu falar, a gente já vai abrir discussão nesse mesmo. Não. Eu acho que até não é o momento. Mas o Grêmio, até o Alexandre falou ali que o Grêmio tava no aquecimento. Não, nem aquecimento, né? Aqui o Grêmio simplesmente não tinha desembarcado, né? Em Santos, o Grêmio, eu não tinha nem sentado, né? Me acomodado na minha sala de estar. E já vi informações que estavam 1-0, né? Acho que era fake news, né? Nessa era de fake news, o cara acredita, né? Se o cara tiver um filtro, o cara acredita em tudo, mas fora as brincadeiras, né? Claro, nossa, foi um jogo horrível do Grêmio, né? Um jogo que o Grêmio, que é um time experiente em Libertadores, não tem como negar isso. E o Grêmio, ele parece que, e eu já havia falado isso num programa anterior, o Grêmio, apesar da relativa boa fase, o Grêmio não vinha bem na temporada. Para mim, o Grêmio não cumpre as expectativas do que é esperado pelo próprio plantel que tem, cheio de garotos da base. O Renato, ele infelizmente se perde em algumas teimosias dele. Eu entendo o lado do Kahneman, porque parece que, pela informação preliminar do jogo, o Kahneman tinha alto risco de lesão, e isso se justifica, né? Mas... ele voltou semana passada, ele não tá 100% fisicamente ainda, e também disse que ele teve uma recuperação complicada do Covid, então uma série de fatores, mas, cara, o Kahneman, se ele tivesse com uma perna só, eu acho que ele já ia jogar mais que o David Braz, porque ontem foi uma vergonha. O David Braz, visivelmente, assim... em termos chulos, estava completamente cagado, né? Desculpa, né? Mas realmente, assim... O David Braz, cara, ele parecia que tava de andador dentro do campo. Impressionante. Não conseguia tomar nenhuma ação no jogo. Foi impressionante. Aproveitando, vamos pontuar, então. Eu não sei quem vocês acharam pior também, mas um cara que me irritou demais e que já vem mostrando que não tá acrescentando nem perto do que se imaginava é o Diogo Barbosa também na esquerda. Meu Deus, ontem ele não acrescentou nada ofensivamente, que é o porquê ele foi contratado, né? E defensivamente ele é
Cara, eu não vou falar que ele é uma nulidade, porque nulo seria lucro pra nós se ele fosse um cara ali que fosse um nota 5, só que ontem, meu Deus do céu, parecia que só os caras mostravam a pulseirinha assim, ele mandava passar, vai de fora. Marinho ali, meu Deus. Então, olha, tem várias. O Darlan, que a gente vê que tem qualidade e tal também, mas que nem o Alexandre falou, cagado também. Tá muito verde ainda. Muito. Ontem ele mostrou, ele tem. Tu vê que ele sabe jogar, ele é um cara inteligente, se movimenta bem, mas se a marcação aperta. Ontem a marcação apertou os volantes do Grêmio, o time acabou. Não vem um cara que. Também os ponteiros não recuam para buscar o jogo. O PP ontem sumido, anulado. Ele não veio buscar o jogo atrás para tentar construir ou tentar pegar uma bola de frente, porque ele não tinha espaço para jogar, mas então tenta pegar a bola de frente e partir e tabelar, e não conseguia também. Diego Souza ilhado, não tinha como jogar também. Então é difícil achar alguma coisa positiva no Grêmio. Talvez o Vanderlei, mas mesmo assim falhou no último gol ali, na minha opinião, mas ou no terceiro, nem me lembro. Eu já tinha Foram tantos, né? Foram tantos, é verdade. Aí eu vou ter que concordar. Foram tantos que o cara acaba se perdendo. Mas se não fosse ele, seria mais, cara. Isso que é o preocupante, porque o Grêmio foi massacrado, infelizmente. Eu até acho que o pior de todos, no caso, foi o Jean-Pierre, pela expectativa que foi criada em cima dele. Já estavam falando que ele era um camisa 10 clássico, um dos melhores do Brasil, e realmente ele é. Mas daí botaram talvez muito peso em cima das costas do guri, e ele acabou errando o primeiro lance ali. O outro guri, que é o Matheus Henrique, no lance seguinte ele tentou sair driblando na área, foi aquele lance que vocês comentaram ali, e é coisa que o guri vai pegar com o tempo, não adianta, né? Sair driblando na área numa Libertadores, o outro tocando para trás displicente. Isso aí, com o tempo, eles vão aprender a não fazer mais. Do Diogo Barbosa, ele não tá bem, mas se tu for analisar no Brasil todo, ele é um dos melhores laterais esquerdos, né? Não tem muita gente aí melhor que ele. Mas o Cortez não tomava aquele baile ontem que ele tomou. O Cortez pode não acrescentar, mas defensivamente ele é muito melhor do que apresentou o Diogo Barbosa ontem. Eu não tenho dúvida que o Cortez... Olha, eu não tô dizendo que o Cortez ia salvar o Grêmio, né? Ouçam bem, mas... Cara, que foi vergonhoso o jogo do Diogo Barbosa também. Eu não posso falar muito, porque no Inter os que tem são piores do que o Cortez e o Diogo Barbosa nos piores dias. Eles conseguem. Tá triste o negócio lá atrás esquerdo. Mas é que eu acho que o principal problema do Grêmio, nesse caso, os amigos gremistas, eles vão discordar frontalmente, eu sei disso, mas é o comando. Eu acho que o Renato tem escolhas que são extremamente questionáveis ali. O Ferreira, ele demora muito, ele tem uma resistência com o Ferreira que nem ele tinha com o Jean-Pierre alguns meses atrás. Eu sei que o Jean-Pierre teve lesionado, isso é compreensível. Quando tá 3-0, ele olha pro banco, vem Ferreira, entra e resolve. Exato, então são coisas que são difíceis de entender, porque o Renato é um bom treinador, ninguém duvida disso, mas parece que nesses momentos, inclusive, ele é o maior culpado, porque parece que o ego dele fala mais forte que a própria inteligência tática e emocional do treinador gremista. Aí que eu ia tocar num ponto, assim, até Alexandre, eu queria ver se tu concorda. Um dos maiores motivos para o Grêmio estar nesses jogos decisivos, parece que não entrar focado, entrar desligado, enfim, entrar mole. Na minha opinião, na minha visão, assim, eu acho que falta um pouco de autocrítica e humildade no Grêmio depois, principalmente depois do ano passado. Tomou um 5-0 e o Renato não parou um minuto de falar, de dar arma para os caras e ficar falando naquele momento que é melhor se blindar, fica quieto, fala que os caras, sabe, não chama responsabilidade. Até por isso, assim, criou uma pressão muito grande, até no próprio Jean-Pierre. Se criou uma expectativa, assim, como se ele fosse o salvador da pátria. E o Grêmio, mesmo se não tiver um jogador assim, o Jean-Pierre, se tu não tem condições de jogar minimamente e fazer um enfrentamento, são 11 jogadores, não é um cara. Então... não dá pro Grêmio depender sempre desse um cara, porque a gente viu que ele também não é sempre que ele joga. Então, até mesmo quando o Luan se machucava, nas melhores épocas
desse time do Renato, o Grêmio jogava muito mais, o Grêmio mantinha um padrão. Claro que era evidente a falta, mas pelo menos era inteligente eu jogar, não dava espaço. E nesse ano e ano passado eu acho que falta um pouco isso. O Grêmio não tem autocrítica de, às vezes, saber que é um time inferior ou que tem deméritos também. E saber usar isso também, não dar arma, não ficar falando que é o melhor time do Brasil, o melhor futebol do Brasil, enfim. Isso é um pouco do que eu vejo, assim, né, sobre esse time do Grêmio. Ainda sobre... Valeu. Ainda sobre o Flamengo, ano passado o Grêmio perdeu, foi um jogo horroroso pra você também, mas o Flamengo vinha desempenhando o melhor futebol do Brasil, realmente o melhor futebol do Brasil. O elenco era um absurdo, continua sendo, né? E se sagrou campeão depois. No caso do Santos é bem diferente, porque o Santos já vinha com salário atrasado aí agora em setembro, se eu não me engano. Estavam pensando até em vender o Soteldo, que inclusive foi baixa pro jogo, né? Pegou Covid, não jogou nenhum dos 2 jogos. Nos 2 jogos, exatamente. Então acho que pro Santos ainda foi um pouco pior, porque eles estavam com também muita gurizada, né? Que também é muito verde, mas que conseguiram desempenhar o que o Cuca queria e conseguiram amassar o Grêmio de uma maneira assim que nem o mais otimista dos colorados esperava e nem o mais pessimista dos gremistas também, né? Só antes do Alexandre falar um dado sobre Cuca versus Renato. São 15 jogos, são 10 vitórias do Cuca, 1 vitória do Renato e 4 empates? É isso? Fechou a conta? Estou que nem o Casagrande agora. Mas aí a gente já vê que tem alguma coisa errada, porque não para ter uma discrepância desse tamanho, assim, tem alguma coisa errada. Pode ser que ele não saiba jogar contra o Cuca. Tem acontecido isso bastante em Grenal, inclusive com a gente. Os jogadores chegam para jogar contra o Renato, por exemplo, e parece que eles desaprendem tudo que aprenderam. Eles não sabem mais fazer nada. E talvez tenha acontecido isso. Mas cabe ao Renato achar uma estratégia de pelo menos fazer um enfrentamento decente, né? Porque, se tu perde 9 jogos pro cara, tu já entra esperto, né? Tu já entra ligado, tu arma um time de acordo com tentando anular o time dos caras também. Só que o Grêmio em nenhum momento... É isso que eu falo de falta de autocrítica e humildade. O Grêmio não se adapta o Grêmio acha que em todos os jogos vai imprimir o estilo de jogo dele. Só que não é assim, cara. O Santos ontem anulou o Grêmio porque soube jogar, estudou o Grêmio e viu as principais armas do Grêmio e neutralizou. E assim eles ganharam e humilharam o Grêmio. A conversa foi pro caminho que eu tava querendo chegar também. O Grêmio ele é muito refém, né, de um modelo de jogo que é muito difícil de manter por muito tempo, é muito difícil de replicar com a qualidade que a gente teve em 2017, por exemplo. E é muito refém de peças diferenciadas, como a gente tinha em 2017, como o Arthur, como o Luan, naquele ano de 2017, um ano assim absurdo. E aí quando uma peça, né, desses, que nem o Jean-Pierre ontem, vai mal, ou quando o adversário pensa o jogo mais do que a gente pensa, porque é isso, o Grêmio não pensa o jogo, o Grêmio bota ali o modelo de jogo dele e vai a campo, sabe? Não interessa se o adversário tem um jogador que está iluminado do outro lado jogando na ponta, a gente não pensa no adversário, a gente bota o nosso modelo e ele vai ter que funcionar. E aí quando ele não funciona, a gente faz água, né? O time faz água, é a terceira eliminação seguida, né? Atlético Paranaense, Flamengo, a gente falou muito do Flamengo, né, e essa contra o Santos, mas a do Atlético Paranaense foi eu acho que, parecida com essa do Santos. A gente foi absolutamente engolido na Arena da Baixada, engolido pelo Atlético, era pra ter tido 3 ou 4-0. Naquele jogo ainda teve alguma polêmica de pênalti sonegado, que poderia dar uma possibilidade do Grêmio ir pra final. Mas o jogo em si foi um massacre do Atlético. Sim, o jogo em si foi um massacre. Concordo, mas em nenhum momento a gente teve vivo contra o Santos, é isso que eu tô falando, assim, porque contra o Atlético a gente teve mais chances, entendeu? De se classificar. Agora, contra o Santos a gente não teve nenhuma chance os 180 minutos. Não, também, mas a gente teve por causa que a gente fez 2-0 no primeiro jogo, no segundo jogo a gente não teve nada, a gente só teve esse lance do pênalti, a gente foi engolido pelos caras também lá. E aí eu acho que assim, a gente tem que fazer uma cirurgia, de certa forma, no modelo de jogo. A gente tem que mudar o estilo de jogar futebol.
Não dá para replicar o que a gente teve em 2017. O Grêmio tem que fazer um time mais consistente, mais sólido defensivamente. A gente precisa de uma peça como o Wallace em 2016, como o Jailson em 2017. A gente precisa de um cara que fique mais, né? Fique mais fixo ali na frente da defesa. Que recomponha rápido, que tenha velocidade. Exatamente. O Grêmio falta muito isso. Ontem o Grêmio, mais uma vez, uma recomposição lenta, um time lento. Se tu for pegar Matheus Henrique, o Marinho, cara, se rolasse mais um tempo ali, o Marinho ia até hoje de manhã ele tava fazendo carnaval em cima mas aqui aí que eu entro na questão inicial da minha primeira manifestação lá no início do programa. Nem sempre um time vai ter as peças que o Grêmio tinha em 2016 e em 2017. O Grêmio, eu acho que esse tipo de comparação é válido, mas a partir do momento que se tem um time ruim. E eu acho que todo mundo entende que o Grêmio não tem um time ruim. O problema do Renato é que parece que, como o Alexandre e tu mesmo, Henrique, falou, e o Carlos mencionou anteriormente, parece que o Renato ele não tem um plano B. Sabe, o Renato ele vai jogar em Marte, vai jogar em Saturno, vai jogar aqui no Araribóia. Parece que ele sempre vai implementar o mesmo estilo de jogo, não importa o que vai o adversário. Então, isso... Se fosse no Wing Eleven, ele só ia carregar a escalação ali. Automática, né? Automática, só tem sempre o time pronto. Então eu acho que é por isso que esse fardo começa a pesar muito nas costas do Renato Gaúcho. Eu insisto nessa tecla e não achem que eu tenho nenhuma implicância pessoal com ele, mas é que pra mim tá claro. Mas eu acho que tem, né? Não, é longe, né? Longe disso. Longe. Eu acho que isso começa a pesar muito, principalmente quando a gente se dá conta que o Santos não é melhor time que o Grêmio. Não é melhor time que o Grêmio, isso é confirmado, é afirmado. Então pesa em quem comanda, em quem, quando uma peça ou duas falham, não consegue mudar o estilo de jogo para reverter uma situação contrária, que nem o Grêmio tinha ontem. Inclusive, eu queria deixar uma pergunta aí para os meus amigos gremistas. Vocês acham que a mudança tática ou de peças, enfim, passa pela mudança no comando técnico? Olha, difícil essa. Não, eu acho que eu acho que ninguém seria melhor que o Renato para mudar esse estilo de jogo e tentar reformular um pouco o sistema de jogo. Tanto que ele já fez isso nos Grenais, né? Nos Grenais ele conseguiu, pelo menos em 2 no Beira-Rio, acho que o da final do segundo turno, da semifinal do primeiro turno, desculpa, no Beira-Rio, gol do Diego Souza, e no da Libertadores, ele montou um esquema com 3 volantes. Não estou dizendo que o esquema com 3 volantes é o que tem que ser utilizado, mas ele moldou o time para jogar aqueles jogos, e deu certo. Então acho que ele poderia sim ser o melhor a mudar o estilo. Mas se ele não ficar, eu gostaria muito, muito mesmo de ver o Thiago Nunes no Grêmio. Eu gostava daquele time do Atlético Paranaense, a forma como jogava, e acho que se encaixa um pouco nas características históricas do Grêmio, né? Não estou dizendo assim que não crucificando o Renato de maneira alguma, mas se ele saísse, eu gostaria muito de ver o Thiago Nunes treinando o Grêmio. Cara, eu acho o Thiago Nunes um bom nome, mas depois de ontem de ver o Mateuzinho tentando driblar na pequena área e sabendo que o Thiago Nunes é um apreciador desse estilo de jogo, eu já não sei se eu quero mais, porque é muita adrenalina, digamos assim, pra dizer o Mas mínimo. É mais direto, Henrique, é mais direto, ele não, joga no lateral e o lateral já bota na frente. Sei. Eu tô brincando só, mas eu acho que nesse momento, eu acho que ainda não é o momento de trocar o Renato. Agora não, claro que não. Eu acho que, além de ter pouco tempo depois para implementar um trabalho novo, porque essa temporada vai acabar num domingo e na quarta-feira começa a nova temporada. Então, cara, vai ser muito louco o ano que vem. E assim, se a gente não tiver um cara que já conheça... Claro, o Thiago Nunes, ele é um cara que é daqui, provavelmente ele é um cara que tá por dentro dos dois times, do Grêmio e do Inter, mas eu acho que nem o Alexandre falou, ninguém é melhor que o Renato para fazer essa cirurgia no time, que nem disse o Alexandre também. Eu acho que o Renato, quando ele se mostrou pressionado, ele foi lá e mexeu no time. Então essa é a minha esperança, vamos dizer assim, que
que aconteça uma melhora. Só que a gente, ouvindo a coletiva do Renato e ver que vexame, que nem ele falou, vexame é chegar sempre nas competições, ele não consegue. Aí que eu entro de novo com a falta de autocrítica. O Grêmio não tem autocrítica. Esse é o problema. Sempre é uma fatalidade, ou era um dia ruim, um dia que é noite. Tem sempre uma frase pronta para explicar o que ele não consegue explicar. São essas coisas que me irritam ultimamente no Renato, sabe? Porque ontem, se for ver, não tinha muito... A escalação não era muito diferente do que todo mundo queria, sabe? Talvez o Luiz Fernando fora, ou o Kahneman titular, enfim, mas não mudaria muita coisa, sabe? Só que eu acho que precisa um pouco baixar a bola, descer, voltar a dar uns passos atrás para reconstruir uma coisa que a gente tinha antes, que era quando a gente ganhou a Copa do Brasil, era sempre um discurso humilde e um time trabalhador, sabe, que todos corriam e que não tem se mostrado nesse time. Mas aí... O Grêmio, ele tem que ter também alguém que critique o Renato, né? Porque só a imprensa faz isso. Parece que no Grêmio ele às vezes se acha mais do que o Grêmio, até tem estátua e tudo. E parece que às vezes tanto até os jornalistas mesmo têm um pouco de medo de fazer as perguntas e deixar ele numa situação que... Já dizia D'Alessandro. Mas aconteceu isso muito com o D'Alessandro também. Eu ultimamente tinha criticado bastante ele, porque ele, enfim, né, não vinha bem, mas não dá para misturar as coisas, né? Ser ídolo é uma coisa e a produtividade, né, no time é outra, não dá para misturar. É o empregado do clube, né? Esse que é o problema. A ligação direta que ele tem com o Romildo é aquela coisa, não contrate alguém que você não pode demitir depois também, porque o Renato hoje em dia ele é um manager, ele faz tudo, ele contrata, ele tem reuniões com o presidente para dizer o que tem que fazer e o que não fazer, então é complicado até, né, pro Romildo agora conseguir, porque eles têm uma relação muito próxima e o poder do Renato dentro do Grêmio é realmente, não tem ninguém para dizer um não para ele. Então é complicado, sabe? Enquanto deu certo, tava tudo bem, agora que a fase não tá tão boa, é complicado. Mas assim, cara, eu acho que a gente já falou bastante, assim, não foi um banho de bola do Santos e tá bem nítido, assim, que o Grêmio precisa mudar, assim, urgente. Não só o time, mas o comportamento também. Mas, apesar de ter sido um banho de bola do Santos, até sair o primeiro gol, o domínio era total do Grêmio. Eu concordo. Era um massacre. Até o Grêmio. Só o Grêmio pegava na bola. Até o Santos pegar na bola, o Grêmio tava superior na partida. Foi uma supremacia gremista antes do gol, realmente. Até os 5 segundos ali, mais ou menos, só o Grêmio jogava. Se eu não me engano, até me corrijam se eu estiver errado, mas o gol mais rápido de um time brasileiro na Libertadores, né? Foi. Isso. Foi sim. Bom. Vamos pro Inter? Vamos falar do Colorado um pouco agora também? Acho que já deu, né? Acho que já deu, tripudiaram bastante. Eu gostaria de ir pra esse assunto aí. Vamos sair até não querendo interromper, mas o engraçado é que o nosso amigo mediador hoje, ele quer interromper o Grêmio de uma maneira abrupta. Eu entendi uma mudança de estilo, mas, vamos lá, né? Tu quer falar? Cara, Não. Olha, a tua cara de pau de me criticar que a gente tomou 4 e eu ainda fui lá e busquei mais um Colorado pra participar. Eu não tenho vergonha, né? Não. Tá sendo mau caráter. Essa pauta tem que ver a data dela quando ela foi definida. Mas, claro, não, vamos partir pro Inter, porque realmente, né, eu só informo que daqui a alguns dias no Natal vai ter peixe frito em casa. A gente não ia pro Inter? Tá, vamos pro Inter. Gurizada, o que vocês acharam aí do Alessandro Barcelos sendo eleito o novo presidente? Quais são as perspectivas pro futuro a curto prazo do Inter? Vocês acham que já vai dar algum resultado, mas se vocês veem nele como para longo, aí pensando no mandato de 2 anos e depois mais para frente, quem sabe uma reeleição, se ele pode botar o Inter no caminho correto de novo, né? Porque o Inter se perdeu um pouco financeiramente e também dentro do campo. O que vocês acharam aí?
Só um parêntese, a eleição, o mandato, na verdade, ele vai para 3 anos, não 2. Foi alterado o estatuto. E além do presidente, também foi escolhido o Conselho Deliberativo, que é bem importante, que é quem vai fiscalizar o presidente, né? Então é bom que seja bastante diversificado e não chapa casada. E passou dessa vez o povo do clube, que foi muito bem votado, e a nossa expectativa é a melhor possível, né? A eleição em si ela foi bem conturbada, porque uma das chapas teve todo um problema de vazamento de dados e impugnação da chapa. O Saci, foi o Saci? Até o Saci entrou no meio dessa bagunça aí, é complicado, né? Mas agora acho que ganhou o menos pior, né? Porque a única chapa que não foi caçada foi a que ganhou. Então... E foi a maior eleição da história do Brasil, né? Temos aí 29 mil pessoas votaram terça-feira agora. E elegeram um novo presidente por mais 3 anos. E ele quer trazer, né? Já deixou dito que quer trazer um treinador estrangeiro, que é o Miguel Ángel Ramírez, que estava no Independiente Del Valle. Até queria a opinião de você sobre ele depois. Que eu particularmente não conheço muito, mas me agrada pelo estilo de jogo que eu já vi que ele tem, que é um 4-3-3, estilo ofensivo. Então as expectativas aí são as melhores. E aí, Portinho? Não, eu até concordo com o Carlos, principalmente a eleição. Eu acho que até o próprio volume, né, o próprio pleito, o volume de votos da torcida colorada mostra o quanto a torcida colorada está indignada, né? Está querendo mudar o atual momento do clube. Eu acho que o Alessandro Barcelos, concordo com o Carlos, é o menos pior, né? Digamos assim, dos que estavam ali. Tem muitas críticas, né? Até dizendo que ele era da própria situação, mas tu pega o histórico de todos os presidentes eleitos no Inter, não tem, né? O cara não chega ali de paraquedas, o cara está ali, o próprio Fernando Carvalho, Fernando Miranda, e é até interessante, né? O cara já ter uma vivência dentro do clube para saber como funciona também, porque tem muito cara que chega ali despreparado, achando que vai revolucionar, e chega ali a realidade é bem diferente, né? Claro. Não, ele tem que estar no universo, né, do clube. Exato. Mas eu acho que o ponto mais forte disso foi o conselho, que nem o Carlos falou. O conselho, ele é de uma chapa bem confrontativa, digamos assim, a do presidente. É uma chapa, é uma chapa que defende os interesses principalmente dos torcedores, da estrutura do clube, da elitização que nós torcedores colorados vem reclamando há muito tempo, da própria perda de força da torcida no Beira-Rio, né, do Clube do Povo, daquela questão ideológica até do clube, daqueles anos que nos levantaram e até nos anos sofríveis, e até no ponto da questão da escolha do novo técnico. Eu acho que o próprio Abel não vai continuar, né? Apesar de ser meio duvidoso na minha cabeça, porque o Abel, ele tá conseguindo... O time tá melhorando. Eu acho que o Carlos concorda com isso. Claro, tá rastejando, tá tentando virar aquela nulidade que foi pós-era Kudê, mas o que me chama a atenção na questão do Miguel Ángel Ramírez é o que nós vamos propor para ele. O Miguel Ramírez é um cara que está há 4 anos, se eu não me engano, no Independiente Del Valle. Ele é um time de pouca expressão, né, dentro do próprio cenário nacional deles. Então, ele chega no mesmo ponto em comum do que foi proposto para o próprio Kudê, por que o Kudê saiu daquela maneira, o que aconteceu preliminarmente e por que o Kudê chegou no final e saiu no meio da temporada. Eu acho que não adianta tu pegar só pelo estilo de jogo do Miguel Ramírez, que é um estilo de jogo que parece ser bom, já viu alguns jogos, meteu 5 no Flamengo e todas essas questões, mas tu tem que mostrar a realidade do clube. É o seguinte, tu vai chegar no Internacional, tu vai ter essas peças, a gente tem até ali para contratar, e o que tu fazia lá vai ser extremamente diferente. Só essa questão, o Miguel Ángel Ramírez, ele se destacou no Independiente Del Valle também, muito usando a base do Del Valle, revelando jogadores que
bom, chegaram numa final de Libertadores, a maioria foi vendida e tal, e agora novos talentos, agora tinha um volante, eu não vou me recordar o nome, mas o Grêmio tinha interesse também. Então, assim, pelas primeiras informações ali que eu vi do discurso do novo presidente do Inter, vai ser feito um trabalho muito forte nas categorias de base. E assim, como eu acho que ele tem essa experiência em revelar os jogadores, em lançar jogadores, né? Talvez seja, além do estilo de jogo dele, também talvez seja esse um fator que a direção do Inter levou em consideração nessa contratação, né? Porque já praticamente está acertado, né? Pelo que eu vi, amanhã ele vai dar uma coletiva e vai anunciar a saída já do Del Valle. Claro, e eu acho um bom nome, né? Antes de tudo, o Inter vai ser... Só assim, vocês acham então que é acertado a não continuação, o Abel sendo desligado pro Ramírez assumir o Colorado? Eu até não sei o que o Carlos pensa, né? Mas já me antecipando, é o que eu digo. Eu acho que o Abel ele tá conseguindo evoluir no momento que o Inter tá, né? Nesse ato, né? Nesse buraco final de temporada, último terço da temporada. E eu acho que o Abel ele não tem condições mais até de seguir no novo projeto, no que o próprio Alessandro Barcelos quer, né? Vai saber qual vai ser o novo dirigente de futebol, né? Contratado do Internacional. E isso também influencia muito no movimento de mercado de jogadores do Inter, porque os dois trabalham juntos. O Miguel Ramírez, ele, como tu falaste, ele trabalha muito com a base, mas o Inter, ele vai pela própria obrigação, pela própria responsabilidade do Inter, que em questão de tamanho não se compara com o Del Valle, o Inter vai ter que trazer peças. Eu acho que é inegável, o Inter vai ter que segurar algumas peças ali, e aí eu chego nesse ponto. O que vai ser proposto? Tu vai sentar na frente do Miguel Ramírez, olha, a gente tem essas peças, a gente joga dessa maneira, o clube se institui dessa maneira, né, foi vitorioso, e isso é inegável. Tu não pode esquecer a identidade num clube, não nas próprias vertentes dos setores da política ou da torcida, no próprio futebol. O Inter sempre foi um time que jogou não de forma reativa, o que vem se acostumando durante esses anos terríveis que nós tivemos. Então eu acho que, acima de tudo, escolher a ideologia, não escolher um nome só porque aquele nome deu certo, seja onde for, e após isso tu implementar uma ideia, um projeto, né? Um projeto em que isso hoje em dia acho que foi fundamental para qualquer clube vencedor. Eu concordo 100% com o que o Porto falou, ia falar exatamente isso. Eu acho que essa é a maior diferença do Abel pro Cudê e também pro Miguel Ángel Ramírez. O Abel, ele foi uma contratação para tapa-buraco, vamos dizer assim, não teve nenhum projeto, ele só veio porque tinha que vir alguém. Caiu de paraquedas. Exatamente. E o Cudê, tanto o Cudê quanto o Miguel Ángel Ramírez, eles têm eles teriam um projeto para fazer o Inter mudar esse pensamento que o Porto estava comentando, de ser reativo, de propor o jogo e ser mais ofensivo, coisa que estava faltando no Inter. Então acho que é por isso que o Abel não vai ficar ano que vem, porque vão fazer um projeto, talvez, bem provável, né, que seja o Miguel Ángel Ramírez, mas se não for ele, eu acredito que seja um treinador do mesmo estilo, e que o Abel não vai ficar, também porque ele já não parece que ele não está muito inteirado dos assuntos. Ele trouxeram também o Osmar Loss para ser auxiliar dele, justamente para comandar essa parte de futebol, porque ele estava aposentado até vir para o Inter, ele não estava nem assistindo aos jogos, então ele meio que veio mais como um escudo da direção atual do que um projeto de futebol para o Inter. E é isso que o Inter precisa retomar. Foi pausado quando o Cudê saiu, foi interrompido esse projeto, e eu acho que tanto com o Alessandro Barcelos vindo agora, quanto o Miguel Ángel Ramírez, esse projeto vai ser retomado. Esperamos, né? Então, para fechar de Inter aqui, para a gente encaminhar para o final, o último tópico que eu separei aqui, tu quer dar uma palavrinha? Só dar um pitaquinho, né? Também, né? Eu não conheço a fundo o processo eleitoral do Inter, né? Mas falando sobre a escolha do treinador, confesso que me preocupa, assim, né? Como gremista, acho que o Inter estaria acertando já, né, na escolha do treinador. É um estudioso do futebol, é um cara que fez um trabalho muito interessante no Independiente Del Valle,
foi eliminado agora nas oitavas da Libertadores, mas fez um 5-0 no Flamengo, bastante impressionante, e ganhou uma Copa Sul-Americana com o Del Valle, né? Muita gente fala só do 5-0, mas ele ganhou a Copa Sul-Americana com o Del Valle, eliminando o Corinthians nas semifinais. E é um cara que eu acho que o Porto e o Carlos falaram, né? Ele tá aliado aos valores históricos do Inter, né? Dos times de sucesso do Inter, né? Que não são times reativos, né? São times que jogam pra frente, que jogam, né, com um estilo mais, assim... ali a força, mas com muita técnica também. Então, confesso que me preocupa, né, se o Alessandro Barcelos, né, o novo presidente do Inter, já trouxer esse nome para 2021. Eu acho que o Inter vai estar fazendo uma escolha acertada, né? Mas, enfim, é só para pontuar também, eu acho importante, e acho que não vai ser uma boa para nós gremistas isso, assim. E só para finalizar o assunto rapidinho, o Inter, ele não vai ter quase nada, né, dinheiro para contratar no que vem, mas em compensação acho que ele vai manter uma boa base, viu? Uma gurizada boa aí. Agora, se eu não me engano, foi ontem, tinha 3 guris que foram destaque no Sub-20 lá do Brasil, foi o Praxedes, o Maurício e o Pedro Henrique, que nem tem jogado ainda, né, até pode ser testado, e tem mais uma gurizada boa aí que tá surgindo, o Johnny, que é da seleção principal dos Estados Unidos, e mais os guris que já estão atuando agora no Inter, né? Que é o Peglow, o próprio Zé Gabriel, que não vinha bem, mas estava jogando fora de posição. Dá para dar uma testada no gauchão que vem para ver se ajudam, né, o treinador na nova função dele. Excelente. Então, gurizada, como eu ia falando, para fechar aqui, eu queria comentar a última coisa aqui, só para ver qual é o sentimento de vocês, porque sábado encerra um ciclo no Inter também, mais um, que é o do D'Alessandro, né? Que ele vai se despedir com a camisa do Inter. E eu queria ver com vocês qual é o sentimento dessa partida do D'Alessandro. Agora, depois de tantos anos, ele não vai poder se despedir com a torcida no estádio. Então, qual é o sentimento de vocês de ver ele indo embora? Do jeito que foi e de não poder se despedir no estádio. O que vocês acham? Qual é o sentimento de vocês nesse momento? Eu até não sei o que meu amigo Colorado Carlos acha, né? Ou vai pontuar sobre isso, porque eu tenho certeza da opinião dele, de que o D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história do Internacional, talvez um dos 3 maiores ídolos da história do Inter. E é o fim de um ciclo, né? É uma coisa dolorosa, é uma coisa que traz uma nostalgia incrível dentro desse cenário, principalmente em que o torcedor colorado vive, de estar nessa carência de títulos, de ídolos novos, de vitórias, de glórias, né? A gente anda muito nostálgico, né? Inclusive. Mas o D'Alessandro, ele é o Andrés D'Alessandro, né? Ele é um cara que merece placa, outdoor, pôster, não sei lá o nome que vão dar para isso. Na história do Inter, né? Ele é um cara que, como o Falcão foi lembrado pelos nossos antepassados, digamos assim, e o Fernandão, né? Visto pela nossa própria geração, que, claro, foi embora de uma forma muito ao contrário disso tudo. Mas eu acho que o D'Alessandro, ele crava a sua história dentro do gramado glorioso do Beira-Rio, né? Do gigante da Beira-Rio. E vai ser um cara que vai ser lembrado. Vai ser um cara que vai ser lembrado. Quero fazer isso, quero ter filhos para contar a história de Andreas Nicolas D'Alessandro no Esporte Clube Internacional. Eu tenho sido um crítico ferrenho do Galho, o Porto sabe isso, dos últimos 2 anos. Eu acho que o ciclo dele já tinha se encerrado no Inter, mas o sentimento é uma tristeza, né, cara? Principalmente por não poder ir no estádio para se despedir dele. Ele é nosso ídolo há 14 anos, não vai deixar de ser nunca. E eu também vou contar, né, para meus filhos, meus netos, enfim, que eu vi o Dali jogar. E eu acho que ele merecia um pouquinho mais em questão de mais merecimento junto da torcida, ou fazer um evento. Eu sei que não está sendo possível, né? Mas talvez algum evento virtual, não sei. Mas alguma coisa que deixe ele marcado para sempre ali na história do Inter. Como já marcou, né? Bacana. É uma boa ideia mesmo nesse momento. Mas isso também é uma coisa do momento, assim, porque eu tenho certeza que quando acabar a pandemia, assim, puder ter lotação máxima no estádio, eles vão fazer uma despedida bacana pro D'Alessandro. Até eu acho que ele vai querer isso, né? Ele não vai querer sair dessa forma, assim.
Com certeza. E também vai continuar tendo os jogos dele, eu acho, né? Os jogos beneficentes. Verdade. E eu acho que ele, pelo menos ele tinha falado que não ia parar de jogar ainda, mas quando ele parar de jogar, eu acho que ele vai voltar pro Inter para ocupar algum cargo administrativo aí. Não é possível. Claro. E até antes de finalizar, Henrique, até pegando o gancho com o Carlos ali, é uma mudança no cenário da política, né, do próprio estado, porque o D'Alessandro, há quase uma década e meia, ele é governador do Rio Grande do Sul, né? O juiz, né? Então... O melhor juiz que temos aqui, né? Eu queria pontuar aqui que os Colorados têm toda a razão aí, idolatrar o D'Alessandro, realmente foi um grande jogador da história deles, né? Mas eu confesso que eu tô muito triste, né, por ele estar saindo aí do que eu Inter, queria chegar. porque cada vez que ele entrava em campo ele perdia Grenal, então assim, cada vez mais, né, aquele retrospecto dele, né, que era tão falado, né, tava, né, minguando, né, então assim, fico muito triste, né, que em janeiro ele não vai jogar mais um Grenal pra ficar mais um jogo sem vencer o Grêmio, né. E o D'Alessandro mesmo 11 jogos sem ganhar, né? Agora Já são 11. Já são 11 e mesmo assim tem mais vitórias em Grenal. Tu vê como era o histórico antes de 2017. É que não tinha o Renato do outro lado, né, Carlito? Aí o Portinho falando teve, governador do inclusive. RS, né? O dono do RS, né? O dono do RS chegou, ele acabou. Não tem mais D'Alessandro em Grenal, não tem, acabou. É aquilo não que eu existe. falo pra vocês. Mas eu me lembro que a última taça levantada no Alessandro, o Renato tava lá. Com o Lins no ataque, aí é complicado. Não tripudia. E até Tá cachorro inclusive... morto não é. E Não até tem que ficar te inclusive achando, não era só o D'Alessandro, né? Era o famoso doblete, né? Como diziam lá do outro lado da fronteira, era Falcão e D'Alessandro, né? Então, era dois monstros históricos do Inter contra o Renato Verdade, Gaúcho. eu sinto o Falcão um grande treinador aí. Sempre com grandes trabalhos e duradouros, né? Isso que eu fico feliz, que o Inter sempre valoriza os ídolos aí. D'Alessandro mais um, agora que tá saindo pela porta da frente. Uma despedida sensacional. Mas, depois dessa cornetinha, gurizada, eu acho que deu pra gente conversar bastante aí sobre o que aconteceu ontem e também sobre os acontecimentos no Inter aí. A gente discutiu bastante, trocou bastante ideia bacana aí. E eu acho que é por isso hoje. Então, agradecer aí a todo mundo que está acompanhando, participando lá no Instagram também. Quem tá. O pessoal que não está inscrito no canal do YouTube também vai lá, PelotaCast Lives. Se inscreve lá, curte, ativa o sininho, faz toda aquela coisa arada lá. Continua participando e espalha para os amigos aí. E espero que vocês tenham gostado aí desse mais um papo bacana que a gente teve aqui hoje. Então tá, gurizada, valeu, Alexandre, Carlitos, grande presença aí, Carlitos, mandou muito bem aí, espero poder contar contigo para as próximas aí, Portinho também, obrigado, e valeu para todo mundo aí. Um abraço aí, até a próxima, gurizada. Valeu, galera, bom demais. Valeu pelo convite, Henrique, quando quiser, tamo aí de novo. Valeu, gurizada, um abraço a todos e valeu de novo pela audiência, né? Então tá, gurizada, segunda-feira a gente tá de volta com mais um episódio, abordando tudo que de melhor e o que de pior aconteceu na rodada da dupla Grenal. É isso aí, valeu, um abraço.